Olá, hoje eu vou dar continuidade ao projeto Para Ler como um Escritor, baseado na obra de mesmo nome da Francine Prose, mas hoje eu vou fazer uma pausa só para falar um pouquinho de um ensaio da Virginia Woolf, que eu acho que se encaixa um pouco nas discussões, tanto da introdução quanto do segundo capítulo, o capítulo Palavras. Então vamos lá. 1, 2, 3. Bom, esse ensaio sobre o qual eu vou falar foi um ensaio que a Virginia Woolf leu em uma escola e depois foi publicado pela Yale Review em outubro de 1926. E hoje esse ensaio se encontra no livro O Leitor Comum 2 e eu tenho em formato eletrônico, porque eu tenho as obras completas da Virginia Woolf para o Kindle. E aqui tem todas as obras do Leitor Comum 1, Leitor Comum 2, todos os ensaios e também, que eu acho interessante dessa edição, é que tem os diários completos da Virginia Woolf. Esse ensaio é intitulado Como se deve ler um livro, como alguém deveria ler um livro. E ela inicia esse ensaio por dizer, o título é mesmo uma pergunta, e deve ser uma pergunta que eu faço para mim mesma. E se eu pudesse responder essa pergunta, ainda que eu pudesse responder essa pergunta, essa resposta só teria validade para mim, Virginia Woolf, não para você. Por que ela diz isso? Porque o primeiro conselho que ela dá para o leitor, ao tentar responder essa pergunta, como se deve ler um livro, é não aceite conselhos de ninguém, siga a sua intuição. Use o seu bom senso, chegue às suas próprias conclusões e tenha coragem de chegar às suas próprias conclusões sozinho. Ela diz, a autonomia é a característica mais importante de um leitor, é a coisa mais importante que ele pode possuir. Então, para buscar a resposta para essa pergunta, como se deve ler, essa resposta passa pela autonomia. E é por isso que a Virginia disse, eu vou achar a minha resposta, mas você, leitor, vai achar a sua. E aí ela dá um exemplo, como decidir qual obra é melhor? Como dizer que Hamlet é melhor que Rei Lear ou o contrário? Cada um decide por si mesmo, cada um responde por si mesmo essa pergunta. Admitir que alguém possa nos dizer o que devemos ler, admitir que alguém tem autoridade maior do que a nossa para dizer o que devemos ler é, segundo a Virginia Woolf, perder o sentido mesmo, que é a liberdade do ato de leitura. Então é admitir que autoridades entrem na nossa biblioteca e escolham o que a gente deve ler e mais, atribuam o valor que a gente deve dar a uma obra. E ela diz, não faça isso, leitor. Seja você a autoridade de si mesmo, a autoridade das suas leituras. E ela acrescenta que para saborearmos essa liberdade da leitura, nós precisamos saber nos controlar. É quase um pensamento kantiano, né? A liberdade da razão que atribui a lei a si mesma, conceito de autonomia. Então, para saborear essa autonomia da leitura, nós temos que treinar o nosso gosto, nós temos que saber nos controlar. Como começar? Bom, e a Virginia vem dizer, para começar, nós temos que tirar de cada livro aquilo que ele pode nos dar. A gente não pode pedir de um livro aquilo que ele não pode nos dar. A gente tem que saber tirar de cada livro aquilo que ele tem de melhor. O leitor não pode dar normas para o autor. O leitor não pode ditar para o autor o que ele quer ler no livro. Não, o leitor tem que se tornar, tem que tentar se tornar cúmplice do autor do livro que ele está lendo. Se você já chega para um livro cheio de reservas, cheio de preconceitos, você mesmo se impede de tirar daquele livro o que ele pode te dar. E ela já passa para um outro momento da argumentação dela, em que ela diz que os capítulos de um romance são como tentativas de se construir um prédio. Porém, as palavras com as quais aquele romance foi escrito, elas são mais impalpáveis do que tijolos que compõem o prédio. E a atividade de ler essas palavras é muito mais complexa do que a atividade de ver os prédios. E por isso que eu acho que esse ensaio se encaixa nesse momento do Para Ler como um Escritor, porque ela vem dizer que para ser um bom leitor, o leitor deveria tentar se colocar no lugar do escritor.
e se perguntar por que ele escreveu aquilo daquela forma. A Virginia diz que a forma mais fácil de se tentar compreender o romance não é ler, mas sim escrever. Tentar se colocar no lugar do outro, como se você tivesse escrito, se confrontar com os perigos e dificuldades da escrita. E ela sugere diversidade na leitura, então não ler apenas um tipo de livro. Ler desde cartas, biografias, diários, que ela chama de uma literatura inferior, porque ela diz nesse ensaio que os fatos são inferiores à ficção, e desde da leitura de fatos até a leitura de romances e chegar então à leitura da poesia, que na forma como ela argumenta parece ser para ela a forma mais elevada de escrita e de leitura. Mesmo que discordemos disso, de qualquer forma de hierarquia, eu acho interessante o que ela diz quando ela diz que cada autor e cada obra é um universo em si mesmo. Então, passar de um autor a outro, passar de um tipo de obra para outro tipo de obra é ter as suas raízes arrancadas. E essa é uma experiência de vida muito importante, mas é uma experiência de leitura muito importante. Porque para que a gente possa ter noção do que a gente pode escolher em termos de literatura, a gente tem que experimentar tudo. Mas é preciso que isso seja uma escolha consciente e não uma imposição ou uma aceitação inconsciente de algo que é mainstream. E a Virginia vem dizer que ler é uma arte. Não é só escrever que é uma arte, ler é uma arte, porque isso exige uma percepção fina, uma intuição do leitor e mais, uma imaginação corajosa. Por que uma imaginação corajosa? Porque o leitor tem que ter a coragem de se colocar no lugar do escritor, mesmo quando isso seja difícil para ele. Se colocar no lugar desse escritor, dessa obra contra a qual ele tem reservas. Ler é como aprender a tocar um instrumento. Você não aprende a tocar um instrumento lendo livros de teoria musical. O que você aprende lendo livros de teoria musical é teoria musical. Você só aprende a tocar um instrumento quando você toca o instrumento. E leitura é a mesma coisa. Você não aprende a ler lendo crítica literária. Você não aprende a ler lendo tratados de teoria literária. Você aprende a ler lendo. Simplesmente isso. Isso eu acho uma posição extremamente libertária da Virginia. Isso me encanta. Bom, então depois de se confrontar com diferentes tipos de escrita, de se colocar aberto para aquela escrita, o que o leitor deve fazer? Aí diz a Virginia, o leitor tem que aprender a julgar aquilo que julgar por meio da comparação. Comparando com o que há de melhor naquele ramo. Todo livro, toda obra tem o direito de ser julgada a partir daquela que é a melhor naquele ramo. E essa atividade permanente de se abrir e fechar, de aceitar e julgar, vai fazer com que nós mudemos paulatinamente os critérios pelos quais nós julgamos as obras que nós lemos. E essa vai ser uma atividade dinâmica que nunca vai parar. É claro que é muito mais fácil nós basearmos a nossa opinião naquilo que uma autoridade do ramo disse, ou naquilo que um crítico literário disse. Porque nós eximimos a nossa responsabilidade pelo nosso julgamento, pela nossa escolha. Nós dizemos, não, a obra é assim, 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 porque fulano disse. Porque a autoridade no ramo disse. E com isso nós nos eximimos da nossa autonomia como leitores de escolhermos o que lemos e de julgarmos o que lemos e assumirmos a responsabilidade por essa escolha e por esse julgamento. É muito mais fácil fazer isso, mas é muito mais empobrecedor. A Virginia tem uma frase linda, é impossível nós suprimirmos as nossas idiosincrasias sem que isso nos empobreça. Então nós temos que ter a coragem de assumir essas idiosincrasias. E a Virginia acrescenta que todo leitor tem dentro de si aquele demônio que diz amo, odeio. Amo esse livro, odeio esse livro. É um daimon, né? O daimon socrático.
E nós não podemos silenciar esse daimon, esse demônio, sob pena de nós nos perdermos, nós abrirmos mão dessa coisa essencial da experiência de leitura, que é a liberdade e a responsabilidade da leitura. E abrir mão dessa liberdade é abrir mão dessa intimidade que pode ser criada entre você e os seus livros, entre você e o seu daimon, entre o seu demônio. Por fim, ela vem concluir que o leitor, ele não deve ler para atingir alguma finalidade, nada disso. O leitor deve ler simplesmente por amor, pelo amor à leitura, porque ler é uma atividade boa em si mesmo, pelo prazer da leitura, só isso. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre esse ensaio da Virgínia. Acho que o próximo livro sobre o qual eu vou falar no projeto para ler como escritor é um livro fininho do Humberto Eco chamado 6 Passeios pelos Bosques da Ficção. Então, quem estiver fazendo o projeto aí, esse livro tem em português, deve ter em bibliotecas facilmente, você encontra em sebo facilmente. Eu li esse livro em 2001, porque uma professora minha me indicara numa aula de hermenêutica, nada a ver com literatura. E eu acho bem bacana, vou querer fazer um vídeo aqui só sobre ele. E vou continuar com os vídeos sobre as obras que a Francine cita nos capítulos dela. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau!